Temer sanciona a lei que trata da legalização de benefícios fiscais concedidos por estados a empresas e indústrias. Ministério do Esporte abre inscrições para o programa Bolsa Atleta de 2017. Confira ainda nesta edição do J+. Santo André cedia encontro da Rede Brasileira de Cidades Educadoras. Terça-feira, 8 de agosto de 2017, está no ar o J+ ABC. Boa noite. O presidente Michel Temer sancionou hoje Lei Complementar 160, que trata da legalização de benefícios fiscais concedidos por estados a empresas e indústrias. A lei foi publicada no Diário Oficial e o texto trata da regularização de incentivos, isenções e benefícios fiscais oferecidos pelos estados e o Distrito Federal ao longo dos anos em desacordo com a legislação vigente. As unidades da federação buscaram, com isso, atrair empresas e indústrias para gerar mais emprego e crescimento econômico. De acordo com o texto, não será mais necessário que um estado obtenha concordância unânime de todos os membros do CONFAS para conceder um incentivo fiscal. A partir de agora, será necessária a anuência de apenas 2/3 dos estados. E o Ministério do Esporte abriu hoje inscrições para o programa Bolsa Atleta de 2017. As inscrições podem ser feitas até o próximo dia 22 e o processo seletivo terá como base os resultados obtidos pelos atletas em 2016. Segundo o Ministério, podem concorrer à bolsa os atletas que conquistaram bons resultados em competições nacionais e internacionais e que estejam vinculados a uma entidade de prática desportiva. No entanto, para a modalidade Bolsa Estudantil, os desportistas serão selecionados nos Jogos Escolares e nos Jogos Universitários Brasileiros. Os valores das bolsas variam de acordo com cada categoria. Atleta base ganhará R$ 370 de bolsa, estudantil também R$ 370, nacional R$ 925, internacional R$ 1.850, olímpica e paralímpica R$ 3.100. O atleta contemplado receberá o equivalente a 12 parcelas do valor definido pela categoria. As inscrições podem ser feitas exclusivamente no site do Ministério e desde 2005, quando o programa foi criado, cerca de 20 mil atletas já foram beneficiados com 51 mil bolsas e o investimento ultrapassa os 890 milhões de reais. E a Prefeitura de Santo André sediou hoje o encontro da Rede Brasileira de Cidades Educadoras. Na ocasião, foi entregue o primeiro guia de atividade para professores visitantes da Sabina Escola Parque do Conhecimento. A rede é formada por 14 cidades brasileiras e é um braço da Associação Internacional de Cidades Educadoras. Em todo o mundo, 484 cidades de 37 países estão integradas à rede, que tem como ponto fundamental promover a melhoria da qualidade de vida dos habitantes por meio de ações educativas que extrapolem os limites das escolas e cheguem a outros espaços públicos. Amanhã o encontro continua, a partir das 9 horas da manhã, no auditório da Câmara Municipal de Santo André. Já na quinta-feira, a sede do Consórcio Intermunicipal do Grande ABC receberá as atividades do último dia do encontro. E Santo André também assinou na última segunda-feira, ontem, no Palácio dos Bandeirantes, um convênio com o governo do estado para a criação de 200 novas vagas de ensino à distância por meio da Univesp, Universidade Virtual do Estado de São Paulo. Atualmente estão disponíveis cursos de licenciatura de Física e Química, mas em breve o município vai oferecer cursos de Matemática, Engenharia da Produção, Engenharia da Computação e Pedagogia. O convênio do governo do estado foi firmado em 38 municípios que juntos terão à disposição cerca de 16 mil vagas. E o Teatro Municipal de Santo André recebe amanhã o primeiro meeting empresarial Novos Caminhos e Novas Oportunidades. A partir das 8 horas da manhã, o evento vai reunir os maiores empresários da cidade para discutir sobre o futuro do município. E agora atenção taxistas do Grande ABC, vocês já podem consultar no site do IPEM SP, o endereço aparece aqui embaixo no seu visor, as datas dos plantões de taxímetro. A próxima ação está programada para amanhã, a partir das 9 horas da manhã, em Santo André. Os taxistas autuados por trafegar com o taxímetro irregular
vão ter 10 dias para apresentar defesa ao órgão responsável. As multas podem variar de R$ 500 a R$ 5.000, podendo dobrar em casos de reincidência. Para agendar o atendimento, é necessário acessar o site do IPEM-SP e emitir a guia de recolhimento da União para o pagamento da taxa de verificação. Na data da verificação, o taxista ou o responsável pelo veículo deve apresentar os seguintes documentos. Anotem aí. Alvará de estacionamento fornecido pela Prefeitura, certificado de propriedade do veículo, certificado de verificação do IPEM-SP referente ao último exercício, guia quitada, comprovante de endereço e guia de serviço fornecida por oficina credenciada pelo IPEM. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone 4426-7333 ou pessoalmente na sede da Delegacia de Ação Regional do IPEM em Santo André, localizada na Rua Atibaia, número 390, na Vila Valparaíso. E você sabia que atropelamentos são a segunda maior causa de morte no trânsito? Pois é, apenas em 2016, cerca de 800 acidentes foram reportados. E no dia em que é comemorado mundialmente o Dia do Pedestre, aproveitamos a ocasião para relembrar pequenas atitudes que podem fazer grandes diferenças para evitar acidentes no trânsito. Confira. Um levantamento do Movimento Paulista de Segurança no Trânsito mostra que acidentes com pedestres respondem por 29% das fatalidades, ficando atrás somente dos motociclistas. Apesar da redução de quase 4% de óbitos por acidente de trânsito no primeiro semestre deste ano em todo o estado de São Paulo, os índices de fatalidades com pedestres permanecem em alta. Segundo o Infociga São Paulo, em 2016 foram registradas 729 ocorrências de janeiro a junho, ante 782 neste ano. Mais da metade dos acidentes, quase 57%, aconteceram em vias municipais, o que reforça a necessidade de autuação nas áreas urbanas. Idosos com mais de 60 anos correspondem a 34% das fatalidades entre pedestres. Já o período da noite concentra 57% dos acidentes. Mas os números podem ser reduzidos com cuidados e atitudes simples, como não utilizar telefone celular ou fones de ouvido enquanto estiver atravessando a rua, pois eles podem dificultar que você ouça carros se aproximando, por exemplo. Atravessar sempre na faixa e somente quando o sinal de pedestres estiver verde. Não atravessar entre os carros parados, mesmo que o sinal esteja fechado. Quando for atravessar a via com criança, sempre segurá-la pelo pulso. Preste atenção ao atravessar a via em faixas exclusivas para ônibus. E ao atravessar em uma ciclofaixa, verifique se não há ciclistas por perto. Ao cruzar as ruas durante a noite, procure sempre faixas de pedestres com iluminação. Em rodovias, sempre use uma passarela. Ao descer do ônibus, espere na calçada. Não é seguro atravessar nem por trás nem pela frente do veículo. Só com verbas provenientes de multas aplicadas pelo Detran serão repassados 100 milhões de reais ao longo de 2017 para 52 municípios, para que essas cidades invistam esse dinheiro em melhorias em engenharia de tráfego, fiscalização, sinalização e educação para o trânsito. E hoje o prefeito de São Bernardo, Orlando Morando, entregou o Gabinete Metropolitano de Gestão Estratégica da Segurança Pública, é o GAMESP, que vai atuar no alinhamento de políticas relacionadas à área em conjunto com as demais forças policiais, no caso as polícias militar, civil, além das guardas civis municipais da região. A retomada do GAMESP como uma das principais ferramentas de auxílio no combate à violência e criminalidade foi mais um compromisso honrado pela atual gestão do consórcio, que pautou a reivindicação em janeiro. O gabinete vai ficar sob coordenação do secretário adjunto de Segurança Pública do Estado. E fruto de uma parceria com o Estado também, a Prefeitura de São Bernardo entregou a reforma da Delegacia de Investigações sobre Entorpecentes no Jardim do Mar. A unidade da Polícia Civil passou por modernização, passando a contar com novas celas e espaço para armazenamento de equipamentos. E o Poupa Tempo de Mauá está realizando o cadastramento da biometria eleitoral. O Tribunal de Justiça espera cadastrar todos os eleitores pelo novo método de identificação biométrica até 2018. Para efetuar o cadastramento, o eleitor precisa apresentar RG ou carteira de habilitação
e um comprovante de residência. Caso seja o primeiro título, só serão aceitos documentos oficiais de identificação, como RG e quitação do serviço militar para homens com idade, claro, entre 18 e 45 anos. O eleitor que ainda não realizou o recadastramento biométrico terá até o dia 31 de janeiro de 2018 para ficar quite com a Justiça Eleitoral. Caso não faça o procedimento, o título será cancelado, ocasionando a perda de diversos benefícios oferecidos pelo governo federal, como Bolsa Família. E no próximo bloco, você confere a nova legislação trabalhista. Receita abre consulta para terceiro lote de imposto de renda e ainda, preço da gasolina aumenta. Então não saia daí, porque o J mais ABC volta já. Voltamos e neste momento você confere imagens do quilômetro 18 da rodovia Anchieta, São Bernardo do Campo. A cidade registra neste momento 46 quilômetros de lentidão. As vias mais complicadas são Estrada do Alvarenga, Servidei Demarque, Avenida do Taboão, Corredor ABD e Dr. Rude Ramos. Em Santo André são 30 quilômetros de lentidão e as vias mais congestionadas são Dom Pedro II, Avenida dos Estados, Avenida Portugal e Lino Jardim. Em São Caetano, 11 quilômetros de trânsito e os motoristas encontram tráfego lento nas avenidas Goiás, Kennedy, Guido Aliberti, Rua São Paulo e Viaduto Independência. E como todos sabem, depois de muita polêmica, no último dia 13 de julho, foi aprovada a reforma trabalhista, que trouxe diversas alterações à consolidação das leis do trabalho, também conhecida como CLT. Esse é o tema de hoje e quem vai falar mais sobre ele e atualizar os empresários e empregadores sobre as principais alterações é a doutora Beatriz Dayanese, da Jugliane Advogados. Seja muito bem-vinda, doutora, boa noite. Boa noite, Mara, é um prazer estar aqui com vocês. Doutora, muito obrigada. Gostaria de começar perguntando, primeiro vamos esclarecer para quem nos assiste de casa, quais foram as principais alterações dessa lei? É o que todo mundo quer saber, porque foram muitas e nem todo mundo consegue entender todas elas, não é mesmo? São termos muito específicos, muito jurídicos. Queria que a senhora contasse um pouquinho para quem está em casa as principais e de uma forma mais tranquila para as pessoas entenderem. Você tem razão quando você diz que a reforma trabalhista ela veio com muitas alterações. E realmente ela veio. Então, por conta disso, hoje nós elegemos 6 principais alterações que podem trazer alterações ou mudanças nos contratos de trabalho que as empresas já tenham ou que venham a ter. A primeira delas é com relação à possibilidade do empregado e do empregador entrarem em acordo e rescindirem o contrato de trabalho. Antes essa previsão não era existente e agora ela passa a existir. E o empregado nesse acordo, ele terá parte do fundo de garantia, da multa, e também terá parte do aviso prévio. A única coisa que ele deixa de receber é o seguro-desemprego. Uma segunda alteração foi com relação às férias. Até então, a gente só podia dividir o período em 2 vezes. Hoje, nós podemos dividir em 3 parcelas. A terceira alteração é com relação à terceirização da mão de obra. Esse é um assunto que trazia muitos problemas para as empresas e levavam até a inúmeros processos trabalhistas. E a reforma trouxe a possibilidade da gente terceirizar até mesmo a atividade fim de uma empresa que venha a contratar outra. Uma quarta alteração diz respeito à possibilidade de regularizar o home office, que já é uma prática muito existente no mercado, mas que até então não tinha uma legislação específica. A quinta alteração que a gente trouxe é a possibilidade de um contrato intermitente, que é aquele contrato que a empresa poderá fazer com um funcionário para que ele trabalhe por demanda e por hora. Então, ela poderá economizar com aquele funcionário que muitas vezes ficava ocioso o mês inteiro por ter uma atividade menor ou que não demandava tanto ele. E uma última alteração que a gente trouxe e que é bastante polêmica é com relação à possibilidade das convenções e dos acordos coletivos prevalecerem sobre a legislação. Então, é nesse ponto que o debate em relação à reforma trabalhista se dá com maior intensidade. Agora, doutora, também tem muita gente, essa reforma também dividiu muitas opiniões, né? Tem muita gente a favor e tem muita gente contra, e aí acaba sentando numa roda, numa mesa de amigos e vira aquela divergência só. Quais são os argumentos das pessoas que são a favor da legislação?
As pessoas que são a favor da reforma, elas dizem que traz maior independência em relação à possibilidade de negociação entre o empregado e o empregador. Isso pode possibilitar até mesmo a geração de novos empregos e a gente poder movimentar a economia por conta disso. Mas não são todas as pessoas que entendem dessa mesma forma. E também tem aqueles que são contra, que são categoricamente contra. Exatamente. Né? Os que são contra, eles se apegam na sexta alteração que a gente trouxe, que é a possibilidade das convenções e dos acordos trabalhistas prevalecerem sobre a legislação. É nesse ponto que os que são contra alegam que muitas vezes os direitos já adquiridos dos funcionários podem ser revertidos e eles podem até mesmo perder direitos que eles já tinham. Agora, doutora, independente de quem é a favor ou de quem é contra, quando efetivamente passa a valer essa nova reforma? As normas previstas na reforma trabalhista passam a valer a partir do dia 11 de novembro de 2017 e é por conta disso que é muito importante que as empresas se atenham a todas as alterações que foram trazidas pela legislação, porque elas serão aplicadas tanto aos contratos de trabalho que já existem, quanto aos contratos novos de trabalho que forem sendo assinados. Então é importante que todo empresário verifique a reforma, verifique as condições dos seus contratos de trabalho, se adequem aos novos contratos que foram previstos na legislação, para que todas as relações de trabalho estejam de acordo com a lei. Perfeito. Doutora, se alguém que estiver nos assistindo quiser entrar em contato com a Jugliane Advogados e saber um pouquinho mais, tomar essas instruções, né, direto com vocês, direto com as advogadas, por meio de qual site, de qual telefone, onde que o escritório está localizado? O nosso escritório fica em São Caetano do Sul. As pessoas podem ter acesso a mais informações no nosso site, www.jugliane.com.br, ou através do nosso telefone, 3565-4628. Doutora, muito obrigada e uma boa noite. Obrigada, boa noite, Mari. E atenção, porque a Receita Federal abriu a consulta ao terceiro lote de restituição do imposto de renda à pessoa física. Confira mais detalhes a seguir. Neste lote serão contemplados mais de 2 milhões de contribuintes, totalizando cerca de 2 bilhões e 800 milhões de reais em restituição. O lote multiexercício do imposto sobre a renda da pessoa física inclui restituições residuais dos exercícios de 2008 a 2016. O crédito bancário para os contribuintes será feito no dia 15 de agosto e, nesse lote, 210 milhões e 500 mil reais serão destinados a contribuintes com preferências para receber a restituição, como idosos e pessoas com alguma deficiência física ou mental ou moléstia grave. Para saber se teve a declaração liberada, o contribuinte deve acessar a página da Receita na internet ou ligar para o Receita Fone no número 146. A restituição ficará disponível no banco durante 1 ano. Se a pessoa não fizer o resgate nesse prazo, deverá fazer um requerimento pela internet, mediante o formulário eletrônico e o pedido de pagamento de restituição. Vale lembrar que os montantes de restituição para cada exercício são corrigidos pela taxa básica de juros, mais conhecida como a taxa Selic. Agora nós vamos aos números do mercado financeiro de hoje. O dólar comercial fechou em alta de 0,15%, vendido a R$ 3,13. Já o euro teve queda de 0,33% e foi vendido a R$ 3,67. E a Bovespa fechou em queda de 0,06%. E com a conta de luz mais cara, é sempre bom buscar algumas formas de economizar, não é mesmo? Então confira algumas dicas para te ajudar nesse momento. Desde o dia 1º de agosto, a conta de luz dos brasileiros está mais cara e a bandeira aplicada está sendo a vermelha, que na prática significa que a conta custará R$ 3 a mais para cada 100 kWh consumido. Como a situação não está fácil para ninguém, a notícia não agradou a população. Mas você sabia que pequenas mudanças de hábito podem fazer toda a diferença e garantir um alívio para o seu bolso? Os principais vilões para o aumento do valor são os aquecedores e chuveiros elétricos, que devem ser ligados apenas no momento de usar, assim como as televisões e computadores. As máquinas de lavar e secar também influenciam no aumento das contas. Outra vilã é a geladeira. É necessário ficar atento para não abrir a porta desnecessariamente. As lâmpadas, se possível, devem ser de LED ou fluorescentes em toda a casa, para que a economia seja possível.
Outra dica importante para economizar é prestar bastante atenção no momento de adquirir os eletrodomésticos, que devem ser os de baixo consumo de energia. Para os produtos nacionais, basta procurar os com o selo do Procel ou Energy Star, no caso dos importados. No caso dos condomínios, as mudanças devem ser em prol de todos. Para isso, uma reunião com os moradores é um bom começo. E o valor da gasolina vendida nos postos brasileiros continua subindo em 17 estados e no Distrito Federal. Segundo dados da Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, ANP, a alta foi de 0,37% para R$ 3,76 o litro. O segundo aumento após o reajuste recorde de 8,23% no período anterior, por causa do reajuste do PIS e COFINS. Em São Paulo, maior consumidor do país, o litro da gasolina avançou 0,57% na semana passada e foi de R$ 3,51 para R$ 3,53 em média. E no próximo bloco você confere uma entrevista com a nutricionista a doutora Renata Graziella, uma matéria que mostra que doenças infecciosas não impedem mães de amamentar seus bebês e ainda, baixa umidade do ar coloca São Paulo em estado de atenção. Então não saia daí porque o J mais ABC volta já. Voltamos e, como acontece semanalmente aqui no J mais ABC, a nutricionista a doutora Renata Graziella veio dar dicas alimentares e hoje vai falar sobre o ovo, revelar mitos e verdades, não é mesmo, doutora? Seja muito bem-vinda, obrigada, boa noite. Boa noite, obrigada, Mariana. Doutora, vamos começar então pelo mais, o que anda mais em voga aí nas sociedades. Ovo engorda? Então, assim, o ovo é um excelente alimento. E, pelo contrário, se ele for inserido numa dieta saudável, ele vai até ajudar no emagrecimento, porque ele tem bastante proteína, tem gorduras boas, então ele vai ajudar na saciedade. Esse é um mito. Então ele pode ser comido todos os dias, não existe aquela coisa de que ovo faz mal para o colesterol, pode comer só um por dia, só 2 vezes na semana, caiu, é mito isso? Exatamente. Um outro mito, que o ovo aumenta o colesterol, não. Na realidade, o ovo ele tem o colesterol, só que a gente precisa do colesterol para a formação de hormônios, para produzir vitaminas lipossolúveis, vitaminas A, D, E e K. E na realidade, o que aumenta o colesterol é gordura saturada e gordura trans. Então, fritura, esses salgadinhos, sorvetes, carnes gordas, os queijos amarelos. Então, o ovo, pelo contrário, ele tem a colina, que é um nutriente que ajuda a aumentar o colesterol bom e diminuir o colesterol ruim. Então, qual que é a forma mais saudável de se comer o ovo? Então, assim, ele é de bem... se preparar, perdão, né? Não de comer, de se preparar o ovo. Exatamente. Ele é bem versátil, porque, assim, tem pessoas que não conseguem consumir o ovo se ele tiver aparente. Então, dá para ser ovo pochê, omelete, ovos mexidos, grelhados. Então, dá para colocar um pouquinho de azeite ou óleo de coco e grelhar o ovo, não tem problema. Se a pessoa não consegue consumir assim com esse ovo aparente, pode colocar num bolo, numa torta, uma massa integral. Então, pode ser utilizado na culinária em várias preparações mesmo. Quer dizer, o ovo pode ser comido à vontade, então, que não tem essa, não faz mal para a saúde, pode comer tudo tranquilo. O que vai assim variar em relação à quantidade é se a pessoa faz atividade física, se é homem, se é mulher, o gasto energético dela que ela tem, quanto ela gasta de calorias, se é para emagrecer, se é para ganhar peso. Então, assim, ele pode ser inserido sim. Mas isso também é uma questão muito importante, porque o ovo ele é consumido por muitas pessoas que praticam esporte, né? Ou que fazem as dietas fitness e tudo mais. Só que também, principalmente essas pessoas que fazem esporte, na grande maioria, elas separam a gema da clara. Acham que não é legal comer a gema, que é legal comer só a clara. Mito ou verdade, doutora? Então, na realidade, é mito. Então, assim, é até um desperdício tá jogando todas as gemas fora, porque o que acontece? É muito comum isso. As pessoas jogam todas as gemas e só comem a clara. A clara tem albumina, proteína? Tem. Porém, 40% da proteína está na gema. As vitaminas lipossolúveis, vitaminas A, vitamina D, vitamina E,
ficam todas na gema. Essa colina que ajuda na melhora do colesterol bom, que é o HDL, diminuir o ruim, que é o LDL, está na gema. Então, assim, não deve estar jogando todas as gemas, a não ser que a pessoa consuma muitos ovos. Então, assim, tem que ver, mas na maioria das vezes é desnecessário isso. Agora, doutora, você comentou sobre a quantidade ideal para homens e para mulheres. Existe essa diferença? E qual que é essa quantidade ideal? Na realidade, não existe uma quantidade ideal tanto para homens como para mulheres. Então, assim, pode ser 1, pode ser 2, pode ser 3, pode ser 4, então é variado. Mas existe um limite diário? Não, também não tem um limite diário. E o ovo, ele tem contraindicação? Eu sei que benefícios ele tem, inclusive vou pedir para a senhora listar. Mas e contraindicação ele tem também? Quais são os malefícios do ovo? Na realidade, assim, a principal contraindicação seria de quem tem alergia. Tem pessoas que têm alergia mesmo e não podem estar consumindo. E quem está controlando proteína, tem algum problema renal, então, mas basicamente seria isso. Perfeito. Doutora, muito obrigada pelos esclarecimentos, então, sobre os mitos e sobre as verdades, porque tem uma coisa que é super polêmica, é quando está numa roda as pessoas falando sobre dieta e cai no assunto do ovo, não é mesmo? Todo mundo tem uma opinião e todo mundo acha que sabe o que é certo e errado, então agora está esclarecido. Doutora, quem quiser entrar em contato com a senhora, com a Bem-Estar Light, como pode fazer? Pode entrar em contato pelo WhatsApp, que é o 99930-8320, ou pelo e-mail, que é o contato@bemestarlight.com.br. Tem site também, telefone fixo? Tem o site, que é o www.bemestarlight.com.br, e o telefone, que é o 4251-3000. Tá certo. Doutora, muito obrigada, uma boa noite, até semana que vem. Obrigada, eu que agradeço. E atenção, mulheres que acabaram de dar à luz. Vocês sabiam que nem todas as mães com doenças infecciosas devem interromper a amamentação, principalmente nos 6 primeiros meses de vida? Confira mais detalhes. Aproveitando as campanhas de agosto, considerado mês dourado para a amamentação, a Sociedade de Pediatria atualizou o Guia de Orientação sobre a relação entre doenças infecciosas e o aleitamento materno. A Sociedade Brasileira de Pediatria alerta que a contraindicação do aleitamento materno para mulheres com doenças transmissíveis como tuberculose, hanseníase e influenza é desnecessário em muitos casos por falta de conhecimento. O documento foi elaborado pelo Departamento Científico de Aleitamento Materno da SBP, com o objetivo de orientar pediatras e profissionais de saúde na tomada da decisão pela interrupção ou manutenção do aleitamento, nos casos em que a mãe está infectada por alguma doença transmissível. No Brasil, somente as mulheres portadoras do HIV e do HTLV têm contraindicação para amamentar os filhos. A restrição para essas doenças, no entanto, não é obrigatória em todos os países que adotam a recomendação geral da Organização Mundial da Saúde. Doenças como rubéola, cachumba, catapora, influenza do tipo 1, coqueluche, diarreia e até a tuberculose não apresentam o agente infeccioso no leite humano. Muitas são transmitidas pelo contato da criança com secreções nasais. Mais informações a respeito das doenças e das contraindicações para o aleitamento materno podem ser vistas diretamente no documento que está disponível no site da SBP, que aparece na sua tela. E o Instituto Nacional de Meteorologia prevê uma baixa umidade do ar na região metropolitana. Para amanhã, a previsão também é de uma névoa e de um dia muito seco. Segundo o Instituto, a umidade do ar pode cair até 25%. A partir de quinta-feira, os ventos voltam a soprar, o que facilita a elevação dos índices de umidade. E depois de um dia de muito sol, vamos ver como é que fica a previsão para amanhã. Em Santo André, mínima de 14 e máxima de 27 graus. O dia vai ser de muito sol e não há previsão de chuva. Na capital, mínima de 14 e máxima de 29 graus. Dia também de muito sol e não chove na capital. No litoral, nas cidades de Santos, Guarujá e Bertioga, o tempo oscila entre 18 de mínima e 25 de máxima e vai da praia na quarta-feira. Já no interior, na região de São José dos Campos, a temperatura oscila entre 14 de mínima e, olha só, 32 graus de máxima. Quarta-feira vai ser uma quarta veranil com muito sol e tempo seco no interior. O J mais ABC de hoje termina por aqui. Outra exibição do nosso telejornal você confere à 00:30. Você pode ver essas e outras notícias no nosso portal tvmaisabc.com.br
E daqui a pouquinho, às 8 horas da noite, começa o Esporte Mais. Então, uma ótima noite a todos e até amanhã.